Quanto rendem 20 mil reais investidos em fundos imobiliários? É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Quanto os meus 20 mil reais em FIIs renderam ao longo de um ano? E mais, será que teria sido melhor investir na caixinha da Nubank? No final do vídeo eu vou te mostrar a resposta e comparar esses dois tipos de ativo, beleza? Mas antes disso, já deixa aqui nos comentários se você investe em fundos imobiliários ou então em caixinhas ou CDBs, né? Que são a mesma coisa. Ou até mesmo nos dois, beleza? Esse é mais um vídeo do canal Lógica do Investidor. Eu me chamo Tauan e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês, sem enrolação, quanto que rendeu de fato a minha carteira de fundos imobiliários e comparar ela também ao CDI, né? Ou seja, a um CDB com 100% do CDI, que é o que a caixinha do Nubank, caixinha do Mercado Pago são no final das contas. E lá no final trazer o comparativo desses dois tipos de ativos, ver qual rendeu mais e qual tende a render mais ao longo do tempo. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, se agregar para você, peço que você meta o dedo aí no inscreva-se e deixa o like lá no final do vídeo, beleza? Só se esse vídeo te agregar em alguma coisa. E se não, deixa aqui embaixo também no que eu posso melhorar, beleza? Como eu falei que aqui é sem enrolação, vamos partir aqui direto para minha carteira de fundos imobiliários, fechou? Então, eu tenho aqui para fundos imobiliários, ó, 14 ativos, sendo que um deles é um FII Infra. Inclusive, se você não sabe o que é um FII Infra, eu deixei aqui nesse card, ó, onde eu invisto e explico o porquê de investir nesse tipo de fundo, beleza? Então, eu não vou levar ele em consideração porque, como eu falei, né, ele não é um fundo imobiliário. Então, eu vou levar em consideração apenas esses 13 ativos, excluindo aqui, né, o juro 11, que é o FII Infra da carteira. Aqui no Investidor 10, eu tenho uma variação de 1,66%, né, e uma rentabilidade de menos 1,42%. Só que essa rentabilidade aqui tá errada, como a gente vai ver ao decorrer desse vídeo. Então, o que eu fiz, né? Eu peguei todos esses meus ativos aqui, até para ficar um pouco mais fácil também, passei para essa planilha. Inclusive, essa planilha aqui, ó, eu já passei também nesse vídeo e mostro como usar ela, né, para rebalancear a sua carteira totalmente de graça. Aqui a gente também tem uma variação, ó, de 1,68% para a minha classe, né, de fundos imobiliários. Só que o que eu quero no final das contas é apenas esses dois valores aqui, né? O valor atual e o valor investido, para que eu possa calcular qual a minha rentabilidade final com os fundos imobiliários, né? Ou seja, quanto eu ganhei com valorização de cota e também com dividendos. Então, eu vou pegar esses valores aqui e jogar em outra planilha que eu trouxe aqui para comparar esses ativos junto com vocês, ok? Perfeito. Então, essa é a planilha que eu vou calcular a rentabilidade no final das contas dos meus fundos imobiliários que eu fui investindo aí ao longo desse ano. Aqui eu tenho o valor investido, né, que também é o mesmo aqui para o CDB, né, para o CDB com 100% do CDI, que a gente já vai ver também aqui mais na frente, mas agora o intuito é saber quanto de fato eu ganhei com os fundos imobiliários. Então, como a gente pode ver aqui, né, o total atual, que seria o que eu tenho hoje, caso eu queira vender as minhas cotas, né, é aqui, ó, de R$ 19.479,77 reais. Então, ó, já vou trazer aqui para a planilha esse valor, ok? Então, já dá para ver aqui que eu teria de ganho de capital, né, R$ 322 reais. E como seria isso, né? Só diminuir esse valor aqui por esse, né? E aí eu teria a diferença no final das contas aí desse meu ganho ou perca com cotas, né? Que vai dar aquele 1%, um pouquinho por cento no final das contas, né? Então, esse seria o meu ganho de capital. No entanto, para FIIs, a gente tem de renda de 20%, como a gente sabe, né? Então, o meu ganho de capital líquido ia ser R$ 256,67. Então, beleza. Caso eu quisesse vender as minhas cotas de fundo imobiliário hoje, que eu não vou fazer isso, né? Eu teria R$ 257,67 líquidos. Mas você pensa, porra, então é muito pouco, cara. É claro, né? Porque os fundos imobiliários pagam 95% em dividendos. E esse foi o valor que eu recebi de dividendos até hoje, né? Com essa carteira de fundos imobiliários. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode ver aqui no próprio Investidor 10, ó, na aba de proventos. E se eu selecionar aqui, ó, por recebidos, todos os recebidos e futuros, né? Eu vou jogar aqui nesse balaio todo. Colocar aqui, ó, FIIs, a gente vai ver, ó, 240,96 para o ano de 2024 e 1.480,29 para o ano de 2025. Então, eu trouxe esses valores aqui para a planilha, né, para que a gente possa fazer esses cálculos. Então, o que eu tenho que fazer aqui no final das contas, né, é somar o meu ganho de capital líquido, caso eu viesse a vender as minhas cotas, e também os dividendos que eu recebi. Dessa forma, eu ia ter um lucro de R$ 1.964,20. Então, ao longo de um ano investindo, essa aqui seria, né, a minha quantia de lucro em fundos imobiliários. Só que é importante citar que eu não investi esses 19 mil, né, no final das contas no mesmo mês ou então no mesmo dia. Não, eu fui fazendo aportes graduais de acordo com o que eu ia estudando, né, e entendendo um pouco mais desses ativos. Então, com isso, né, a minha rentabilidade quase que anual, né, porque como vocês podem ver, eu invisto aqui, ó, em fundos imobiliários, vou até colocar para vocês, ó, desde o início, ó, fundos imobiliários, eu invisto há 13 meses, né, eu comecei aqui em agosto de 2024, né, agora a gente tá aqui em setembro de 2025. Então, a minha rentabilidade aqui no final das contas foi de 10,25% para fundos imobiliários, né? Quanto esse dinheiro teria rendido aqui caso eu quisesse investir em CDI? Caso eu quisesse investir aqui na caixinha do Nubank, por exemplo, né, que paga 100% do CDI. Inclusive, né, a cor aqui já tá um pouco que sugestiva. Então, vamos lá para entender como é que eu fiz esse cálculo. Como eu falei para vocês, eu não investi esses 19 mil aqui no mesmo dia, né, no mesmo mês. Eu fui fazendo aportes mensais desse meu dinheiro, né, desse meu capital ao longo desse ano, né, como vocês viram lá na carteira de fundos imobiliários. Onde se eu tirar aqui, por exemplo, o ganho de capital, vocês podem ver que eu fui aumentando aqui os aportes, 9 mil, 12 mil. Não aportei 12 mil nem 14 mil no mês, é claro, né? Mas essa é a diferença
diferença do valor que eu fui aplicando, né? Ou seja, aqui, ó, do mês 11 pro 12, eu aportei R$ 2.000, né? Que já pulou de 12 mil para 14 mil. Então, foi assim que eu fiz para essa carteira aqui do CDI, né? Eu peguei os mesmos valores que eu tinha aplicado lá em fundos imobiliários, né? Começando com os R$ 800, partindo para os 4 mil, 9 mil, 12 mil, 14 mil e por aí vai, né? Até o valor final investido, que foi até o momento, né, de R$ 19.157. Então, como o próprio Investidor 10 já traz aqui pra gente, né? A gente tem um lucro total de R$ 2.189,37. Com uma rentabilidade aqui, como vocês podem ver, né? Uma rentabilidade bruta, né? A gente já vai calcular a rentabilidade líquida de 11,34%. Então, vocês pensam, porra, tá uma caixinha do Nubank que arregaçou R$ 2.000 de lucro. Só que nessa conta a gente tem que colocar também o imposto de renda, né? Então, é justamente o que a gente vai ver aqui. O total final que eu teria seria de R$ 21.000, né? Investindo aqui na caixinha do Nubank. Só que, como eu falei, e de ganho de capital, né? A gente teria, né? A gente tem aqui R$ 2.189. Só que, como eu falei, a gente vai ter que colocar aqui nessa conta também o imposto de renda. De acordo com essa tabelinha aqui, né? Do imposto regressivo de imposto de renda, que eu acredito que vocês conheçam, o certo seria, né? A partir de um ano, né? De 13 meses, que foi o tempo aqui que eu usei para investir, né? Seria descontar 17,5%, né? De acordo com aquela tabelinha, desse ganho de capital que eu tive investindo em FIIs. Mas, para jogar aqui um pouquinho do lado do CDI, né? Eu vou até deixar essa alíquota aqui de 15%. Porque, afinal, talvez eu quisesse resgatar só depois de 2 anos, não sei, né? Eu vou trazer aqui para ficar um pouco mais bacana essa disputa, né? E a gente comparar também essas duas rentabilidades. Com 17,5, caso eu fosse resgatar hoje esse dinheiro, e também com 15, caso eu deixasse para resgatar depois de 2 anos, né? Então, a gente ia ter um lucro no final das contas, né? Aqui considerando esse IR de 15%, de R$ 1.860,96, né? Como a gente pode ver, é um lucro aqui abaixo do que eu tive investindo em FIIs. E a própria rentabilidade também é um pouco menor, né? A rentabilidade bruta. Porque, como a gente viu, né? A rentabilidade líquida lá no Investidor 10 era de 11,34%. Então, a gente já pode ver aqui que esse lucro aqui para os FIIs, né, foi maior do que o lucro com caixinhas do Nubank, com caixinhas que rendem 100% do CDI. Mas foi maior quanto, né, para a gente ver se vale o risco. Então, eu também trouxe aqui, né, claro, essa diferença para vocês, para a gente ter uma noção da magnitude. Aqui, ó, para 100% do CDI, no final das contas, né, investindo 19 mil, eu teria R$ 21.018 desses 13 meses investindo, né, claro, com os aportes subindo ao longo dos meses. Eu não investi tudo no mesmo dia, senão a rentabilidade com certeza estaria maior. Mas enfim, e aqui para os FIIs, investindo 19 mil, a gente teria no final das contas, né, R$ 21.185,99. Então, a diferença entre esses ativos aqui, né, entre o CDI e os FIIs é de R$ 167 positivos para os fundos imobiliários. Então aí você pode pensar, beleza, cara, que bacana, os fundos imobiliários ganharam do CDI, né, do 100% do CDI. Ou talvez você pense, mas pô, cara, no CDI a gente não corre risco de nada. Inclusive, enquanto eu fazia essa planilha aqui, durante o dia, né, o valor investido lá em fundos imobiliários, né, o valor total, ele variou muito ao longo do dia. Nesse dia foi para cima, poderia ter sido para baixo também, né? A renda variável funciona dessa forma. Então, cabe a você aí entender qual desses ativos faz mais a sua praia, né? Se é um pouco de renda variável, um pouco de renda fixa, os dois, não sei. Lembrando que nada disso é recomendação de compra nem de venda, beleza, galera? Mas, como a gente pode ver, né, o CDI aqui perdeu para minha carteira de fundos imobiliários, né? É importante citar isso. Talvez amanhã ele possa estar ganhando, é assim, a renda variável, né? Eu não tô dizendo aqui que eu sou um exímio analista, só que o que a gente tem que lembrar também é que o CDI, hoje em dia, né, ele tá em 15%, mas até como já se espera aí pelos analistas, ele pode vir a baixar já nos próximos meses, né, durante o próximo ano também. Então você tem que levar em consideração tudo isso, porque como a gente pode ver, o CDI, né, ou a taxa Selic, enfim, como vocês queiram chamar, tá aqui no seu pico máximo dos últimos 20 anos, né? Se a gente for ver aqui, ó, a última vez que essa taxa teve em 15% ou então acima disso foi em 2006, né? Ou seja, fazem 19 anos que essa taxa estava aqui, ó, em 15,25 e hoje ela tá em 15%, né? Ou seja, esse valor aqui do CDI, ele tende a baixar nos próximos meses, caso a taxa, claro, venha a cair. Enquanto que aqui nos fundos imobiliários, né, pelo menos aqui para a parte de dividendos, esses dividendos mensais aqui que eu recebo com os fundos imobiliários, eles estão, entre aspas, né, quase que garantidos, sei lá, até quase que o final da vida, né? Porque se esses ativos que eu escolhi forem bons, os galpões logísticos forem bons, os escritórios forem bons, os shoppings forem bons, esses inquilinos, eles vão continuar pagando aluguéis que tendem, inclusive, a serem compensados pelo IPCA, né? Ou seja, esses dividendos podem ainda aumentar ao longo do tempo. Enquanto que, como a gente viu, né, a taxa Selic, ela pode descer já nos próximos meses. E se a gente olhar aqui, né, durante o último ano, aqui nesse período, né, o IFIX, ele performou bem abaixo do CDI, porque os fundos imobiliários, inclusive, eles são totalmente afetados quando a curva de juros futuros, ela sobe. Então, até como a gente pode ver aqui, quando a gente tem uma percepção de juro futuro um pouco maior, o IFIX, ó, ele derreteu aqui e ele vem subindo aqui nos últimos tempos, né, justamente por conta que a taxa de juros futura, ela tá dando aí essa arrefecida, que a gente pode, inclusive, ver nesse gráfico aqui, né. Esse gráfico é o do DI futuro lá de 2035, né, que eu falei que ele, a expectativa de juro futuro que
que a galera tem aqui pro Brasil, né? Que hoje em dia, né, daqui a 10 anos, ele tá para 13,40, né? Ou seja, o mercado espera que a taxa Selic, né, tenha uma média nos próximos 10 anos de pelo menos 13,40%. E como vocês podem ver, ó, aqui em janeiro, janeiro, fevereiro, essa expectativa aqui da galera, né, tava nas máximas. Aqui a gente podia ver, ó, 14,9, 14,92 e por aí vai. E aí, se a gente for ver aqui no mesmo período, né, em janeiro, ó, como a gente pode ver aqui, entre janeiro e fevereiro, né, de 2025, a gente vê que o IFIX, ele caiu muito, ou seja, essas duas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Então, quando uma sobe, né, ou seja, quando a taxa futura de juros do Brasil sobe, os ativos de risco, como os fundos imobiliários e as ações, eles tendem a cair. E foi justamente isso que aconteceu. Para os fundos imobiliários terem performado tão mal, né, no último ano. Como a gente viu, né, perdeu de lavada ali para o CDI. Então, o que você tem que levar em consideração para a sua carteira, porque não adianta você se basear na minha, nós pensamos de forma diferente, é que os fundos imobiliários, eles têm como vantagem pagarem dividendos mensais, o que te faz ter um fluxo de caixa previsível, e esses dividendos, né, eles tendem a pelo menos se manter e até crescer ao longo do tempo, né, de acordo com que a inflação e os contratos de aluguéis vão sendo reajustados ao longo do tempo. Enquanto que no CDI a gente tem risco zero e o gráfico só sobe, né, como a gente viu, ele nunca desce, ele só sobe. Só que a gente também tem, né, no final das contas, muitas vezes, uma variação um pouco menor do que a gente teria investindo em fundos imobiliários e também em ativos de renda fixa, né? Senão não faria sentido a gente arriscar o nosso dinheiro se não nos rendesse mais, né? Afinal, o triângulo dos investimentos nos mostra isso. Então, o que eu faço na minha carteira é ficar exposto a essas duas classes de ativos, tanto CDI quanto os fundos imobiliários, porque aí eu tenho uma chamada correlação negativa. Quando um está subindo, o outro geralmente está descendo e vice-versa. E com isso, eu consigo fazer com que a minha carteira ela não varie tanto e ainda assim eu consiga eu consigo extrair, né, a rentabilidade desses dois tipos de ativos e até aumentar a minha própria rentabilidade caso eu investisse apenas em um tipo desses ativos, ok? Então talvez isso fosse o ideal para que você pensasse, né, em diversificação e correlação negativa entre os ativos e não apenas enquanto se ganha ou se lucra com alguma dessas classes, ok? Então, como aquele combinado, né, que a gente fez lá no início do vídeo, se esse conteúdo te agregou de alguma forma, se eu conseguir esclarecer algum conceito, não sei, ou então se essa comparação tirou alguma dúvida sua e por aí vai, e isso valeu a sua inscrição e o seu like, pô, já deixa aí, velho, sem medo, não é tributado, entendeu? É de graça e você vai me ajudar e ajudar também outras pessoas que talvez tivessem as mesmas dúvidas que você, beleza? Então é isso, se você quiser sempre um conteúdo de qualidade, onde você sempre vai aprender alguma coisa, pô, pode se inscrever aqui sem medo e assistir os vídeos antigos, que você com certeza vai aprender alguma coisa que vai agregar na sua trilha como investidor, ok? Então eu vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, valeu, tamo junto e bons investimentos para vocês.